Queridos irmãos e irmãs, abramos os nossos ouvidos para escutar a palavra que Deus nos dirige nesse dia em que todos nós nos reconhecemos. Ele, resto de Israel, e manteve a sua fé, e que Deus, por meio do profeta Isaías, anuncia que vai ser chamado, já não vão ser chamados justos, como o ideal do Antigo Testamento, mas santos, que vão ter em si a vida divina, a vida daquele único que é santo, que é Deus. E esse resto de Israel que manteve a fé, ele vai, à medida que vai caminhando a história da salvação, vai se concentrando cada vez mais até ficar ali pleno na figura, na pessoa de Maria. E por isso é tão comum na língua dos profetas, na boca dos profetas, sair esse chamado a todo o povo de Israel com esse nome misterioso que só encontra sua plena luz em Maria, o nome de Filha de Sião. Porque em Maria se concentra e chega ao seu cume toda aquela fé cultivada em Israel, desde que Deus chamou Abraão para fora da sua terra, passando pelos patriarcas, pelos profetas, pelos reis, pelos juízes, e por todas as figuras do Antigo Testamento. Por isso, todas essas palavras sobre a casa do Senhor, o monte Sião, onde ficava o primeiro templo, e sobre a cidade santa de Jerusalém, todas essas palavras que nós encontramos nos textos, nas profecias, nos salmos, nos cânticos, tudo se remete, pode ser aplicado a Maria. É muito bonito quando a gente, por exemplo, escuta aquele salmo que diz, que no Egito ou na Etiópia este ou aquele nasceu, mas de Sião se diz que todos são filhos, e todos aclamam com alegria: estão em ti as nossas fontes, porque é dessa cheia de graça, pela sua fé, pela sua acolhida à vontade de Deus, pelo seu sim, e nós recebemos a graça das graças, aquele que é a própria graça, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus proclama bem-aventurada a fé daquele estrangeiro, daquele romano, daquele pagão, e fazia parte daquele povo, e era servidor das tropas, do exército, daquele império que oprimia a nação de Israel. E Jesus, com toda a coragem, com toda a liberdade, proclama e elogia a fé desse homem e anuncia que esse centurião romano, que esse soldado romano,
E aqui a gente imagina ele com a sua couraça, as suas sandálias, né, a sua espada, etc., né, de soldado romano, que ele vai estar junto da mesa com Abraão, Isaac, Jacó, né, os patriarcas que formaram o povo eleito de Israel. Proclama que aquele homem, ele pertence ao povo eleito, não pela raça, não pela etnia, pela cultura, mas pela fé. Sempre caracterizou a resposta ao chamado de Deus. E aqui ele também foi chamado a ter essa fé e respondeu com muita fé. Por isso, irmãos e irmãs, a gente contempla esse elogio e não só contemplamos, mas também imitamos a atitude do centurião em cada missa, porque em cada missa a liturgia nos faz repetir as palavras dele, desse romano, desse pagão. Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, de que entres na minha morada, mas diz em uma só palavra. Aqui ele fala, o meu servo será salvo. Nós na missa dizemos, e eu serei salvo. Então, ali diante daquele dom maravilhoso da Eucaristia, né, do qual dão testemunho esses nossos queridos ministros e ministras, né, deram esse testemunho de fé, de devoção durante todos esses anos, né, diante desse mistério, nós só encontramos como palavras dignas aquelas que Jesus elogiou desse homem, desse centurião cheio de fé. E por isso, com muita confiança na palavra de Deus, a gente repete essa frase, essas expressões de humildade, mas ao mesmo tempo de confiança ilimitada no poder de Deus. Então, que esse testemunho continue sempre no nosso coração. Para os nossos queridos ministros e ministras, chega um momento muito precioso, porque quando a gente trabalha numa pastoral, numa atividade apostólica, a gente muitas vezes não tem tempo para contemplar o grande tesouro que nós temos na nossa mão. E não por falta de fé ou por falta de vontade, mas realmente porque a missão é muito grande, né? A messe é grande, os operários são poucos. Então agora, com essa renovação que nós vamos ter, os nossos ministros, aqui, os que hoje vêm aqui agradecer pelos anos do seu ministério, recebem essa nova missão, a missão de serem o coração pulsante da nossa paróquia, porque o coração pulsa quando entra na oração e quando entra na contemplação e quando vai sendo transformado em amor por Jesus Cristo. E aí, quando a gente é o amor, como nos lembrava Santa Teresinha, né? Sendo o amor, eu sou tudo. Quando a gente é transformado em amor pela nossa oração, pela nossa contemplação, aí a gente se torna tudo. Porque a igreja, ela tem um coração, e esse coração é cheio de amor, e é esse amor que move a igreja, que dá coragem para os mártires, e dá sabedoria para os doutores, e dá radicalidade para o testemunho de caridade de todos os santos e santas, e faz suscitar
vocações, que abre os ouvidos para o chamado de Deus, e chama tantos dos nossos jovens a entregarem a vida sem reserva para Ele. Tudo isso, como para um corpo funcionar, para os membros se moverem, é preciso que o coração pulse. Aqui é esse o chamado e a nova missão que vocês recebem, né? E nunca se afastarem do Santíssimo Sacramento, pelo contrário, se transformarem ao pé do sacrário, agora com essa missão de contemplar, se transformarem no coração pulsante da nossa paróquia, e envia a força, a virtude, a graça, o amor para todos os membros do corpo de Cristo, que é a Santa Igreja. Peçamos essa graça na Eucaristia que vamos receber, cheios de amor e de fé, imitando o exemplo do centurião elogiado por Jesus.